Eu quero o divórcio. Você é uma mulher que não vale a pena ter do lado. Disse o meu marido após ouvir as fofocas dos vizinhos. Mas eu descobri de onde surgiu a fofoca. As palavras de Eduardo caíram sobre mim como um balde de água gelada. Fiquei parada no meio da nossa sala, com o pano de prato ainda na mão, sem conseguir processar o que ele tinha acabado de dizer. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar, e por um segundo, tudo pareceu em câmera lenta. Ele estava de pé, perto da porta, com a jaqueta que eu dei de aniversário nas mãos, o rosto fechado numa máscara de desprezo que eu nunca tinha visto antes. O quê? Foi tudo que consegui gaguejar. Minha garganta secou. Do que você tá falando, Eduardo? Você sabe muito bem do que eu tô falando, Odete. Ele disse, a voz cheia de uma raiva fria. Não aguento mais ser o corno da vizinhança. Todo mundo tá rindo de mim. Do jeito que você se oferece para qualquer um que aparece na porta. O choque inicial começou a se transformar numa fúria que esquentou meu peito. Fofoca? Ele estava me acusando, destruindo o nosso casamento de 5 anos por causa de boatos de vizinho. Você está terminando comigo por causa de boatos. Você prefere acreditar em gente que não tem o que fazer da vida do que na sua própria esposa? Não são boatos quando a vizinhança inteira comenta. Ele cuspiu as palavras. Chega, Odete. Eu não vou viver essa humilhação. Acabou. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi a minha força, e sim a imagem que eu tinha dele. O homem que eu amava, que prometeu estar ao meu lado na alegria e na tristeza, estava ali, me apunhalando pelas costas com uma faca cega de desconfiança. A dor foi imensa, uma pontada aguda no coração, mas a raiva que veio em seguida foi ainda maior. Uma raiva que me deu clareza. Endireitei minhas costas e olhei diretamente nos olhos dele. Minhas mãos pararam de tremer. Tudo bem, Eduardo. Falei com a voz firme, surpreendendo a mim mesma. Se você prefere acreditar nos lisinhos, em fofoca, fique à vontade, pois eu não quero mais um homem como você na minha vida. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas próximas palavras assentar no ar. Mas quem vai embora é você, porque a casa é minha. Ele me olhou surpreso pela minha reação. Acho que esperava que eu chorasse, que eu implorasse. Como é que é? Ele disse, incrédulo. Você ouviu bem. Eu continuei, dando um passo à frente. Esta casa foi comprada com o meu dinheiro. Cada centavo suado do meu trabalho como costureira pagou por este teto, por estas paredes, por este chão que você está pisando. Você não contribuiu com um único real para a entrada, nem para as parcelas. Você morou aqui de favor, como meu marido. Se o casamento acabou, seus privilégios também acabaram. Pegue suas coisas e saia. O rosto dele passou da raiva para a humilhação em segundos. Ele abriu a boca para protestar, mas não tinha argumentos. Era verdade. Eu juntei dinheiro por anos, trabalhando dia e noite para ter o meu canto. Casei com ele por amor e nunca joguei isso na cara dele, mas naquele momento, a verdade era minha única arma e meu único escudo. Ele ficou em silêncio, por um longo tempo, apenas me encarando. Por fim, derrotado, ele se virou, foi até o nosso quarto e eu pude ouvir o som áspero do zíper da mala se abrindo. Fiquei parada na sala, cada segundo parecendo uma eternidade. Eu não chorei. As lágrimas estavam presas, transformadas num nó de indignação na minha garganta. Meu nome é Odete, tenho 30 anos. Sempre fui uma mulher direita, de respeito. Criei-me com valores. Aprendi desde cedo a importância da honestidade e do trabalho duro. Nunca dei motivos para falarem de mim. Vê-lo arrastando a mala pela sala que eu decorei com tanto carinho. Foi a cena mais triste e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Ele parou na porta, olhou para mim uma última vez, talvez esperando algum sinal de arrependimento da minha parte. Não dei a ele esse prazer. Ele saiu e bateu a porta. O som ecoou pela casa vazia. E então,
eu desabei. Caí de joelhos no chão e chorei. Chorei pela traição, pelo fim do meu sonho, pela dor da desconfiança. Mas enquanto as lágrimas rolavam, uma nova força nascia dentro de mim. Fui até a janela e olhei para a rua. Lá estavam eles, Dona Lourdes e seu marido na varanda da frente, fingindo regar as plantas. A Maria do mercadinho, que tinha saído para varrer a calçada bem naquela lara. Todos me olhando. Seus olhares não eram de pena, eram de julgamento. Eu podia quase ouvir os sussurros. As cabeças se juntando para comentar. A ingrata da Odete expulsou o marido de casa. Um homem tão bom, tão valoroso, deve ter culpa no cartório. Eles me pintaram como a vilã, transformaram a vítima em agressora. A dor no meu peito se misturou com uma revolta profunda. Eu não ia deixar aquilo barato. Eduardo era passado, um capítulo doloroso que eu precisava fechar. Mas a minha honra, a minha reputação, por elas eu ia lutar com unhas e dentes. Sequei minhas lágrimas com as costas da mão e senti o fogo da determinação tomar conta de mim. Eu não fazia ideia de quem tinha começado aquele inferno na minha vida, mas eu ia descobrir. Eu ia olhar no rosto da pessoa que tentou me destruir e ela ia se arrepender amargamente de ter cruzado o meu caminho. A vizinhança achava que sabia da minha vida. Eles não tinham visto nada ainda. A guerra estava apenas começando. Os dias que se seguiram à saída de Eduardo foram os mais longos e silenciosos da minha vida. A casa, que antes era o meu porto seguro, o meu orgulho, agora parecia grande demais, vazia demais. Cada canto me lembrava dele, não com saudade, mas com a memória fresca da sua traição. Mas a solidão era o menor dos meus problemas. Eu precisava enfrentar o mundo lá fora. E o mundo, eu logo descobriria, tinha se tornado um lugar hostil. A primeira vez que senti o veneno da fofoca na pele foi na padaria da esquina. Eu precisava de pão e não podia me trancar em casa para sempre. Respirei fundo, abri a porta e saí. O ar da manhã estava fresco, mas eu sentia como se um holofote estivesse sobre mim. Cada vizinho que passava desviava o olhar ou me dava um aceno rápido e sem graça. Ao entrar na padaria, o sininho na porta soou como sempre, mas o bom dia alegre que o seu antenor, o padeiro, costumava me dar, não veio. Ele apenas levantou a cabeça, me olhou com uma expressão estranha, uma mistura de pena e desconforto, e se virou para arrumar uns pães na prateleira. O silêncio na pequena loja era pesado. Duas senhoras que conversavam animadamente perto do balcão de frios se calaram assim que me viram. Fingi não notar. Fui até o balcão. Bom dia, me vê 6 pães, por favor. Seu antenor pegou os pães, sem me olhar nos olhos, colocou no saco de papel com uma rapidez inumana. Foi quando eu ouvi um sussurro, vindo das duas senhoras, alto o suficiente para que não houvesse dúvida de que era para eu escutar. Dizem que até com ele, o padeiro, ela se engraçou, coitada da mulher dele. A outra respondeu no mesmo tom venenoso. Com ele, com o rapaz da água, com o pedreiro que fez o muro dela, não escapa um. O pobre do Eduardo foi bem em sair de casa. Ninguém merece ter uma mulher assim. O ar faltou nos meus pulmões. Então eram essas as mentiras? Eles não estavam apenas insinuando, estavam criando histórias, listando homens, me pintando como uma mulher vulgar, sem moral alguma. O padeiro, um senhor de 60 anos que me via como uma filha. O rapaz que entregava água, um menino de 18 anos, tímido, que mal falava. O pedreiro, um homem casado e trabalhador. Minha honra não tinha sido apenas manchada. Tinha sido arrastada na lama, pisoteada e exposta para toda a vizinhança. Peguei o saco de pão que o seu antenor me estendeu, o rosto dele vermelho de vergonha. Paguei, agradeci com a voz embargada
e saí da padaria de cabeça erguida, mesmo sentindo que minhas pernas eram feitas de gelatina. Cada passo de volta para casa foi uma tortura. Eu senti os olhares queimando minhas costas. Cheguei em casa, tranquei a porta e escorreguei até o chão, o saco de pão esquecido ao meu lado. A humilhação era uma dor física. Quanto ao Eduardo, a mágoa que eu sentia por ele se transformou em algo diferente. Não era mais só a dor de um amor perdido. Era a certeza de que eu tinha me livrado de um homem fraco. Como ele pôde acreditar nessas barbaridades? Como ele pôde sequer imaginar que eu, a mulher com quem ele dividiu a cama e os sonhos, seria capaz de algo tão baixo? Olhei para uma foto nossa na estante, nós dois sorrindo em uma viagem. Senti uma pontada de tristeza pelo que perdemos, mas a imagem do homem que me acusou e me abandonou era mais forte. Peguei o porta-retrato e o guardei no fundo de uma gaveta. Eu não podia estar com um homem que não confiasse em mim. A base de qualquer relacionamento é confiança, e ele tinha demolido a nossa sem nem pensar duas vezes. Naquela tarde, a tristeza deu lugar a uma fúria gelada e calculista. Eu não ia ser a vítima indefesa nessa história. Eles queriam me destruir? Eu ia mostrar a eles do que Odete era feita. Levantei, lavei o rosto, troquei de roupa e saí de casa novamente. Desta vez, eu destinara outro. Fui direto para a delegacia de polícia no centro da cidade. O lugar tinha um cheiro de papel velho e desinfetante. Senti um frio na barriga, mas a imagem daquelas mulheres na padaria me deu forças para continuar. Fui atendida por uma escrivã, uma mulher de meia idade com um olhar cansado. Expliquei minha situação, minha voz firme, sem um pingo de choro. Contei sobre as fofocas, as acusações, sobre como minha vida tinha virado um inferno e como meu casamento tinha acabado por causa disso. Senhora, fofoca de vizinho é complicado, ela começou a dizer. Não é fofoca? E eu a interrompi, com respeito, mas com firmeza. É crime. O nome disso é calúnia e difamação. Minha honra foi destruída publicamente. Eu quero registrar um boletim de ocorrência. E eu vou processar cada pessoa que estiver espalhando essas mentiras sobre mim. Eu não sei quem começou, mas eu vou descobrir. Talvez tenha sido a minha determinação, mas a atitude dela mudou. Ela me olhou com mais atenção, pegou os formulários e começou a digitar enquanto eu relatava os detalhes. Contar tudo aquilo para uma estranha foi humilhante, mas também foi um passo necessário. Cada palavra que eu ditava era um tijolo que eu colocava de volta no muro da minha dignidade. Saí da delegacia com uma cópia do boletim de ocorrência nas mãos. O papel parecia frágil, mas para mim ele pesava 1 tonelada. Era a prova de que eu não estava mais parada esperando o próximo ataque. Eu estava reagindo. Olhei para o céu. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Era o fim de mais um dia terrível, mas também era o começo da minha luta. Eu ia caçar o responsável por aquilo, a fonte de todo aquele veneno. E quando eu encontrasse, a justiça seria feita, de um jeito ou de outro. O boletim de ocorrência me deu um senso de propósito, mas a verdade é que era apenas um pedaço de papel. O verdadeiro desafio era descobrir a identidade da serpente que havia injetado esse veneno na minha vida. Eu passava horas na janela da minha sala, observando a rua. Quem seria? A Maria do Mercadinho com seu sorriso falso? A Lourdes, que parecia ter um prazer doentio em cuidar da vida alheia? Cada rosto se tornava o de um suspeito. Eu estava ficando obcecada, paranoica. Foi então que meu olhar encontrou a pequena casa do outro lado da rua. A casa de Dona Isaura. Uma senhora de quase 80 anos, viúva, que vivia ali há mais tempo do que qualquer outro morador. Ela era quieta, sempre cuidando de suas samambaias na varanda.
e raramente se misturava com um grupo de fofoqueiras da calçada. Eu a via lhe observar às vezes, mas em seu olhar não havia julgamento, e sim uma espécie de tristeza compreensiva. Ela era a minha única esperança. Com o coração na mão, atravessei a rua e bati em sua porta. Ela me atendeu com um sorriso gentil. Odete, minha filha, entre, por favor. Na sua sala pequena e arrumada, com cheiro de lavanda, eu desabei. Contei tudo, as lágrimas que eu segurei por tantos dias, finalmente rolando sem controle. Falei da minha dor, da minha humilhação, da minha raiva e, acima de tudo, da minha impotência. Dona Isaura ouviu tudo em silêncio, apenas passando a mão nas minhas costas. Quando terminei, ela suspirou, um suspiro pesado, cansado. Eu tenho visto, minha querida, ela disse com sua voz suave. Tenho visto o que estão fazendo com você. É uma crueldade sem tamanho, uma maldade que não tem explicação. Essa gente tem a língua mais afiada que peixeira. Mas quem, Dona Isaura? Quem começou? Perguntei com a voz embargada. Eu preciso saber. Ela me olhou por um longo tempo, seus olhos pequenos e brilhantes parecendo enxergar a minha alma. Eu não sei quem começou, mas eu posso descobrir. Como? Perguntei surpresa. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Nessa idade, minha filha, as pessoas acham que a gente é boba, surda e inofensiva. Ninguém suspeita de uma velhinha que só quer um dedo de prosa. Deixe comigo. Vou me fingir de fofoqueira para caçar a fofoca original. Senti um pingo de esperança pela primeira vez em semanas. Dona Isaura era minha arma secreta. Nos dias seguintes, observei o plano dela em ação. Ela começou a sentar na calçada em sua cadeira de balanço. Logo, as outras vizinhas, como moscas atraídas pelo mel, foram se juntando. Eu via de longe as cabeças se movendo, as bocas abrindo e fechando. Dona Isaura participava, acenava com a cabeça, fazia perguntas com uma cara de espanto. Ela era uma atriz espetacular. 2 dias depois, ela me chamou novamente. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Sentei-me no mesmo sofá, as mãos suando. Eu tenho a resposta, Odete. Ela começou, o tom de voz sério. Foi como um telefone sem fio do inferno. A Lourdes me disse que ouviu da Maria do mercado. A Maria, por sua vez, ouviu da esposa do Zé da esquina. E o Zé ouviu a história enquanto cortava o cabelo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Todos eles apontam para a mesma fonte. A primeira pessoa que contou a história, a origem de tudo. Ela hesitou, e eu soube que a notícia era terrível. Fale, por favor, Dona Isaura. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse as palavras que quebraram o meu mundo de uma forma que nem a traição de Eduardo conseguiu. O ar sumiu dos meus pulmões, um zumbido alto tomou conta dos meus ouvidos. Não, eu sussurrei. Não, a senhora se enganou. Minha mãe. Impossível. Ela nunca faria isso comigo. Odete, Dona Isaura disse, segurando minha mão com força. A história que ela contou era cheia de uma falsa preocupação. Ai, que pena da minha filha, tão sozinha. O marido viaja para trabalhar e ela fica tão carente. Outro dia mesmo, vi o rapaz da água saindo de lá com um sorriso tão suspeito. Foi assim que começou, com gotas de veneno disfarçadas de cuidado. Eu não conseguia acreditar. Minha própria mãe, a mulher que me deu a vida, me apunhalando da forma mais covarde que existe. A dor foi tão intensa, tão profunda, que eu senti uma náusea. Era uma traição em um nível que eu nem sabia que era possível. Mas por quê? Por que ela faria isso? Foi então que Dona Isaura me deu o golpe final. E tem mais uma coisa, minha filha. E isso talvez seja o pior de tudo. O seu ex-marido, o Eduardo, ele está sendo consolado por ela. Ele passa todos os dias na casa da sua mãe, desde que saiu da sua. A vizinhança de lá já está comentando que ela trata ele como um rei. Aquilo foi a gota d'água. A negação se transformou em uma suspeita doentia, uma imagem doentia que começou a se formar na minha cabeça. As lembranças vieram em flashes. O jeito que minha mãe olhava para Eduardo quando ele não estava vendo, os elogios exagerados, a forma como ela sempre tomava o lado dele em qualquer discussão boba que tínhamos. Eu sempre achei que era apenas carinho de sogra. Agora eu vi a verdade.
Era uma paixão oculta, uma inveja doentia. Ela não queria apenas me ruir, ela queria o meu lugar, ela queria o meu marido. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Naquela mesma noite, peguei meu carro e dirigi para o bairro da minha mãe. Parei na esquina com o coração martelando contra as costelas. E então eu os vi, na varanda da casa dela, iluminados pela luz amarela da parede. Eduardo estava sentado em uma cadeira com um copo na mão, o rosto abatido, e minha mãe estava ao lado dele, em pé, passando a mão nos cabelos dele, sorrindo de um jeito vitorioso, consolando-o. Naquele instante, a dor na minha alma se transformou em gelo. Ela conseguiu. A fofoca não foi apenas um ato de maldade, foi uma estratégia. Ela destruiu meu casamento para recolher os destroços. Ela jogou a própria filha na lama para ter o caminho livre até o homem que ela desejava. A mulher que me deu a luz era a minha pior inimiga. E eu percebi que a minha vingança não seria apenas sobre limpar meu nome. Seria sobre arrancar, pela raiz, aquela farsa doentia da minha vida. A imagem da minha mãe com o Eduardo na varanda não me assombrou com tristeza, mas me preencheu com uma clareza fria e cortante. Na manhã seguinte, eu não derramei mais nenhuma lágrima. A dor tinha se solidificado em pura determinação. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, não por vingança, mas por sobrevivência. Era como se eu precisasse amputar um membro doente para salvar o resto do corpo. Minha primeira ligação foi para um advogado. Sentei-me em seu escritório naquela mesma tarde, um lugar impessoal, com cheiro de café e justiça. Relatei toda a história, desde as primeiras palavras de Eduardo até a cena que testemunhei na noite anterior. Apresentei o boletim de ocorrência e ofereci o nome de Dona Isaura como testemunha da disseminação das mentiras. O advogado, um homem sério e direto, ouviu tudo atentamente. Senhora Odete, o que sua mãe fez não é apenas imoral, é ilegal. Temos um caso claríssimo de calúnia e difamação. A senhora tem o direito de processá-la e exigir reparação. É exatamente isso que eu quero fazer, respondi com a voz firme. Eu quero que ela responda na justiça pelo que fez. E tem mais uma coisa. Antes que ele pudesse responder, eu quero uma medida protetiva. Não quero que ela se aproxime de mim, da minha casa ou do meu trabalho. Nunca mais. Assinar aqueles papéis foi um dos atos mais difíceis e libertadores da minha vida. Cada assinatura era um adeus. Adeus à mãe que eu pensei que tinha. Adeus à filha que eu costumava ser. Eu estava cortando o laço de sangue que havia se tornado um nó de veneno. Saí do escritório sentindo um peso enorme sendo retirado das minhas costas. A notícia de que eu estava processando minha mãe se espalhou pela vizinhança mais rápido que fogo em mato seco. Mas dessa vez, a história era diferente. Não era fofoca, era um fato, documentado e oficial. A narrativa que antes era contra mim começou a virar. Cerca de uma semana depois, ouvi uma batida na minha porta. Meu coração deu um pulo, mas eu me recompus. Ao abrir, dei de cara com Eduardo. Ele parecia um cão sem dono. Estava mais magro, com olheiras profundas, e me olhava com uma expressão de desespero. Odete, por favor, a gente pode conversar? Ele pediu, a voz embargada. Dei espaço para ele entrar, mas permaneci de pé, cruzando os braços. Não era um convite para ficar à vontade. Eu soube do processo. Ele começou sem jeito. Odete, eu juro, eu não sabia de nada. Sua mãe, ela me envenenou. Ela me dizia aquelas coisas com uma cara tão preocupada. Dizia que estava sofrendo por mim, por nós. Eu fui um idiota, um cego. Me perdoa, por favor. Eu te amo. Eu quero voltar para casa. Ouvi seu discurso patético, em silêncio. Quando ele terminou, um soluço preso na garganta, eu o encarei. Não com raiva,
mas com uma calma que o assustou. Odete, você não entende, não é? Falei com a voz baixa e clara. O problema nunca foi apenas a minha mãe ter mentido. O problema foi você ter acreditado. Você não hesitou por um segundo. Você me condenou sem um julgamento, sem nem me dar o benefício da dúvida. O amor da sua vida, a sua companheira, e você preferiu acreditar em sussurros de vizinhos manipulados pela minha mãe. Um amor que desmorona com a primeira fofoca não é amor. É uma construção frágil e eu não quero mais morar nela. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Mas eu me arrependo. Eu fui manipulado. Eu sei. E espero que você aprenda com isso, eu disse, caminhando até a porta e a abrindo. Mas a confiança é como um espelho. Uma vez quebrado, você pode até tentar juntar os cacos, mas a imagem nunca mais será a mesma. Eu sempre vou ver a rachadura da sua desconfiança. E eu mereço mais do que isso. Eu mereço um amor inteiro. Ele me olhou derrotado e saiu em silêncio. Ao fechar a porta, eu não senti nem tristeza, nem alegria. Senti paz. Aquele capítulo da minha vida estava finalmente encerrado. Nos dias que se seguiram, eu testemunhei a mais perfeita das ironias. Os vizinhos, aqueles que antes me fuzilavam com os olhos, agora faziam o seu trabalho de uma maneira diferente. A fofoca, a mesma arma que usaram contra mim, agora se voltava contra a verdadeira culpada. Da minha janela, eu via o espetáculo. Vi minha mãe tentar passar pela rua e as pessoas virarem o rosto. Ouvi os sussurros, agora falando sobre a mãe de mau caráter, a mulher que tentou roubar o marido da própria filha, a falsa, a dissimulada. A máscara dela tinha caído e a vizinhança inteira estava vendo um monstro que se escondia por baixo. Dona Isaura, da sua varanda, me deu um pequeno aceno de cabeça, um gesto de vitória compartilhada. A justiça do povo, de certa forma, tinha sido feita. Minha mãe e Eduardo desapareceram. Soube tempos depois que se mudaram para outra cidade, incapazes de encarar a vergonha. O processo correu e ela foi condenada a pagar uma indenização simbólica e a manter distância. Não era pelo dinheiro, era pelo princípio. Hoje, a minha casa voltou a ser meu porto seguro. O silêncio não é mais de solidão, mas de tranquilidade. Voltei a me dedicar às minhas costuras. Meu trabalho floresceu. Às vezes sento na varanda, no mesmo lugar onde Eduardo foi expulso e onde minha vida desmoronou, e sinto o sol no meu rosto. As cicatrizes da batalha ainda existem, mas elas não doem mais. Elas são um lembrete de que eu fui ao inferno. Enfrentei os piores demônios, a traição, a desconfiança e a falsidade da minha própria família, e voltei.